Audiobook da Revista Espírita de 1860. Outubro, item 1.1. Resposta do Sr. Allan Kardec à Gazette de Lyon. Aviso. Os escritórios da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Saint-Anne, no 59, Passagem Saint-Anne. Resposta do Sr. Allan Kardec. Sob o título de uma sessão espírita, a Gazette de Lyon, em seu número de 2 de agosto de 1860, publicou o artigo seguinte, ao qual o Sr. Allan Kardec, durante sua visita a Lyon, deu a resposta que vai adiante, muito embora aquele jornal ainda não se tenha dignado a reproduzi-lo. São chamados de espíritas certos alucinados que, não obstante haverem rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, pretendem entrar em relação com os espíritos. Concebido das mesas girantes, o espiritismo não passa de uma das 1000 formas desse estado patológico em que pode cair o cérebro humano, quando se deixa levar por essas 1001 aberrações de que a antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Condenadas prudentemente pela Igreja Católica, todas essas pesquisas misteriosas, que escapam ao domínio dos fatos positivos, não têm outro resultado senão produzir a loucura nos que delas se ocupam, supondo que este estado de loucura já não tenha passado ao estado crônico no cérebro dos adeptos, o que está longe de ser demonstrado. Os espíritas têm um jornal em Paris e basta ler algumas passagens para nos certificarmos de que em nada exageramos. A inépcia das perguntas dirigidas aos espíritos evocados só é comparável à estupidez de suas respostas, e, com razão, é permitido dizer-lhes que não vale a pena voltar do outro mundo para falar tantas tolices. Enfim, essa nova loucura, copiada dos antigos, acaba de abater-se sobre nossa cidade. Lyon possui espíritas e é em casa de simples tecelões que os espíritos se dignam manifestar-se. O antro de Trofonius está situado, numa oficina, o sumo sacerdote do lugar é um tecelão de seda e sua esposa é a Sibila, os adeptos são, em geral, operários, pois ali não são recebidos facilmente os que, pelo seu exterior, possam denunciar muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. Convidado a assistir a uma das reuniões hebdomadárias dos espíritas lioneses, entramos numa oficina onde se achavam 4 teares, um dos quais parado. Ali, entre as 4 forças dessas máquinas, a Sibila sentou-se à frente de uma mesa quadrada, sobre a qual havia um caderno e, ao lado, uma pena de ganso. Notai bem que dissemos uma pena de ganso, e não uma pena metálica, pois os espíritos têm horror aos metais. 20 a 25 pessoas de ambos os sexos, inclusive este vosso servo, formavam um círculo em torno da mesa. Depois de um pequeno speech do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos, devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Aproxima-se um rapaz e pergunta a Sibila por que, 8 dias antes dos combates, fosse na Crimeia ou na Itália, ele sempre se via chamado a outro lugar. A inspirada é o nome que lhe dão, tomando a pena de ganso, a movimenta sobre o papel, onde traça sinais cabalísticos e depois pronuncia esta fórmula, e meu Deus, fazei-me a graça de nos esclarecer neste assunto. A seguir acrescenta, e leio a seguinte resposta, é que estáis destinado a viver para instruir e esclarecer vossos irmãos. Evidentemente, é um adepto influente que querem conquistar para a causa. Além disso, foi soldado, talvez um ex-zuavo, não vamos criar caso, prossigamos. Um outro jovem se aproxima por sua vez e pergunta se o espírito de seu pai o acompanhou e protegeu nos combates. Resposta, e sim. Abordamos o jovem à parte e lhe perguntamos desde quando seu pai estava morto. Meu pai não está morto, respondeu ele. A seguir apresenta-se um velho e pergunta, notai bem a sutileza da pergunta, imitada de Tarquínio, o antigo, se o que ele pensa foi o motivo pelo qual seu pai lhe deu o nome de João. Resposta, e sim. Um velho soldado do Primeiro Império pergunta em seguida se os espíritos dos soldados do Velho Império não acompanharam nossos jovens soldados à Crimeia e à Itália. Resposta, e sim. A seguir, uma pergunta supersticiosa é feita por uma senhora, por que sexta-feira é um dia de mau agouro? A resposta não se fez esperar e, por certo, merece que se tome cuidado,
por causa de várias obscuridades históricas que ela deixa de lado. Respondeu a inspirada, porque Moisés, Salomão e Jesus Cristo morreram nesse dia. Um jovem operário leonês, a julgar por seu sotaque, deseja ser esclarecido sobre um fato maravilhoso. Certa noite, diz ele, minha mãe sentiu um rosto que tocava o seu, desperta a mim e a meu pai, procuramos por toda parte e nada encontramos. De repente, porém, um de nossos teares se põe a bater ao nos aproximarmos, ele para. Um outro também se põe a bater, na extremidade da oficina. Estávamos apavorados e tudo ficou pior quando vimos todos trabalhando ao mesmo tempo, sem que percebêssemos ninguém. É o vosso avô, respondeu a Sibila, que vem pedir preces. Ao que o rapaz respondeu com um ar que lhe devia garantir fácil acesso ao santuário, é isso mesmo. Pobre velho. Tinham-lhe prometido missas, que não foram celebradas. Outro operário pergunta por que, diversas vezes, o fiel de sua balança se movia sozinho. É um espírito batedor, responde a inspirada, que produziu o fenômeno. Muito bem, responde o operário, fiz cessar o prodígio, pondo um pedaço de chumbo no prato mais leve. É muito simples, continuou a adivinha, os espíritos têm horror ao chumbo, devido à miragem. Todos querem saber o significado da palavra miragem. Aí se detém o poder da Sibila, e Deus não quer explicar isto, diz ela, nem mesmo a mim. Era uma razão considerável, ante a qual todos se inclinaram. Então o sumo sacerdote, prevendo objeções interiores, tomou a palavra e disse, sobre esta questão, senhores, devemos abster-nos, porque seríamos arrastados a outras perguntas científicas que não podemos resolver. Nesse momento as perguntas se multiplicavam e se cruzavam, se os sinais que nos aparecem no céu desde algum tempo, os cometas, são os de que fala o Apocalipse? Resposta, e sim, e em 140 anos o mundo não mais existirá. Por que Jesus Cristo disse que sempre haveria pobres? Resposta, Jesus Cristo quis falar dos pobres de espírito, para estes, Deus acaba de preparar um globo especial. Não realçaremos toda a importância de semelhante resposta. Quem não compreende quão felizes serão os nossos descendentes quando não mais tiverem de temer o contato com os pobres de espírito? Quanto aos outros, a resposta da Sibila felizmente deixa supor que seu reinado terminou. Boa notícia para os economistas, a quem o problema do pauperismo impede de dormir. Para terminar, aproxima-se uma mulher entre 40 e 50 anos, e pergunta se seu espírito já foi encarnado e quantas vezes? Como eu, ficaríeis muito embaraçado para responder. Mas os espíritos têm resposta para tudo, e sim, responde a pena de ganso, foi 3 vezes, e a primeira, como filha natural de uma respeitável princesa russa, esse respeitável, próximo da palavra precedente, me intriga, a segunda, como filha legítima de um trapeiro da Boêmia, e a terceira, ela o sabe. Esperamos baste essa amostra de uma sessão de espíritas lioneses para demonstrar que os espíritos de Lyon valem bem os de Paris. Mas, perguntamos, não seria o caso de impedir que pobres loucos se tornassem ainda mais loucos? Outrora a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, que o bom senso não tem bastante poder para fazer justiça a tais alucinações, não deveria outra autoridade intervir neste caso, pondo fim a práticas cujo menor inconveniente é tornar ridículos os que delas se ocupam? C. M.